que Ele me concede a graça de falar da Tua palavra. Louvado e engrandecido é o Senhor, Deus. Que nós sejamos diminuídos e o Senhor exaltado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Aleluia. Graças a Deus. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Glória a Deus. Amém? Deixa aberto aí, Mateus capítulo 22, no versículo 34. Aí você caminha para frente um pouquinho, deixando essa página marcada. Vai lá em Marcos capítulo 12. Marcos 12. É a mesma passagem, só que nós vamos ler só o versículo do capítulo do Evangelho de Marcos. Mateus 22, 34, Marcos 12, 33. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 22, versículo de número 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer o sal dos seus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Para aí um pouquinho. Jesus foi interrogado pelos saduceus e respondeu aos saduceus. Os fariseus, vendo aquilo, questionaram Jesus também para que pegasse ele. Sabe, eles estavam tramando contra Jesus. Só que Jesus os respondeu à altura. Amém? E aí quando Jesus diz para eles que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, ele está falando sobre tudo aquilo que os profetas iriam dizer futuramente acerca dos mandamentos do Senhor. E quando nós vamos lá em Marcos, capítulo 12, versículo 33, está escrito assim, ó: E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Igreja, observe. Essa passagem que está em Mateus 22, ela também está em Marcos. Só que Marcos, no versículo 33 do capítulo 12, ele acrescenta. Jesus diz assim, que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo vale muito mais do que todos os sacrifícios e holocaustos que as pessoas faziam. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo vale mais do que tudo aquilo que você oferta, do que tudo aquilo que você se dispõe a fazer. Porque Jesus, ele nos ensinou dessa forma. E aí quando nós lemos esses dois versículos, esses vários versículos desses dois capítulos, Jesus ele está ensinando para nós o amor ao próximo, que se nós trazermos na atualidade de hoje, nós entendemos na ciência como um comportamento chamado empatia. Quem já ouviu falar em empatia? É exatamente o que Jesus ensinou para nós. Quando nós verificamos empatia, é o seguinte:
é a capacidade psicológica de sentir o que o outro sentiria caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. É quando nós tentamos compreender os sentimentos e as emoções das outras pessoas, procurando experimentar aquilo que a pessoa passa, sem passar por aquela situação. Sabe? A empatia faz com que as pessoas ajudem umas às outras. Esse comportamento está ligado ao altruísmo. Lembra que eu trouxe aqui no domingo que egoísmo é quando a gente pensa só na gente. Às vezes a gente não desfaz das outras pessoas, mas nós queremos as nossas prioridades. E altruísmo é quando nós pensamos no próximo. A empatia é quando nós nos colocamos no lugar do outro. É quando nós pensamos a dificuldade do outro, é quando nós medimos o sentimento e a emoção que o outro está passando. E isso faz com que nós tenhamos amor e interesse pelo próximo, sem julgamento. É a capacidade que nós temos de ajudar o outro e faz a gente compreender o comportamento alheio. Sabe quando você olha para uma pessoa e você pensa, meu Deus, mas não dá para suportar essa pessoa? E se você fosse essa pessoa? Por que essa pessoa está agindo dessa forma? Então, isso é se colocar no lugar do outro e tentar entender o momento e a situação pela qual aquela pessoa está passando, qual é a circunstância que está acontecendo, até em algumas tomadas de decisões. Porque às vezes nós pensamos, mas fulano tomou essa decisão. E se você estivesse no lugar dessa pessoa, qual seria a sua? Isso é empatia. Isso é a capacidade de se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, alegrar com a alegria do outro, vibrar com a vitória do outro, compadecer do sofrimento do outro, sem precisar passar pela mesma situação. Tá vendo tanto que é interessante? E Jesus ensinou isso para nós. Deus falou para nós no Antigo Testamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus veio e falou para nós: ama o seu próximo como a ti mesmo. Eles estavam falando desse comportamento de empatia. Tá vendo como que a ciência e as descobertas, elas caminham conforme a vontade de Deus? Porque Deus, ele é soberano. Então hoje nós ouvimos muito falar empatia, empatia, empatia. O Senhor já tinha falado conosco. O Senhor já tinha colocado na palavra dele há muitos anos atrás sobre esse comportamento. Então é eu me colocar no lugar do outro, sem precisar passar pela dificuldade e pela situação que o outro está, sem eu precisar experimentar aquela situação. Não sei se vocês estavam aqui no domingo, quem estava, lembra que eu falei que eu não preciso morrer na cruz para saber que morrer na cruz não é legal? Que Jesus sofreu? É assim. Eu não preciso usar substâncias psicoativas para saber que é ruim. Eu não preciso passar por uma depressão para entender que depressão é uma doença e que a pessoa não tem forças sozinha para sair dela. Eu não preciso morrer para valorizar a minha vida. Tem coisas que nós não precisamos experimentar para a gente ter conhecimento. Nós podemos aprender com o outro. Se nós nos colocarmos na situação do outro, tem muitas coisas que nós aprendemos. A Bíblia fala isso, que sábio é aquele que aprende com o outro, principalmente com os erros dos outros. Porque se alguém está fazendo errado, eu estou vendo que está errado, por que eu vou repetir o mesmo erro? Não é verdade? E é exatamente isso que Jesus disse quando ele nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Ele estava se referindo ao cuidar do outro como se nós cuidássemos de nós mesmos. Ele está falando de orar pelo outro como se eu orasse por mim. Ele está falando de eu me colocar no lugar do outro e ajudar o outro como eu gostaria de ser ajudado. E a gente não faz isso. A gente não se coloca no lugar do outro. Não é possível a gente sentir totalmente a dor do outro, mas nós podemos imaginar. A empatia é a capacidade psicológica
de ver o sofrimento alheio e se compadecer da pessoa sem acusamento, sem acusações. Já parou para pensar tanto que o mundo seria melhor se a gente tivesse esse comportamento? Ao invés de apontar o dedo, ao invés de julgar, ao invés de condenar, ao invés de questionar se eu fizesse pelo próximo aquilo que eu queria que fizesse para mim, foi isso que Jesus falou para nós. Faça para o seu aquilo que você quer que seja feito para você. Só que nós não fazemos. Nós preferimos seguir as orientações de Satanás. Nós fazemos exatamente o contrário. Ao invés de dar a mão para puxar, o que a gente faz? Empurra mais um pouquinho para ver se cai logo. Não é assim que a gente faz? Não é isso que acontece? Gente, é isso que acontece. A gente vê isso. É puxar o tapete. É querer ser melhor do que os outros. É querer derrubar os outros. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Ele estava falando aqui para os saduceus e para os fariseus, que eram mestres da lei. Eles sabiam muito, eles tinham muita sabedoria. Só que ao invés deles ensinarem e viver aquilo, eles cobravam, eles acusavam, eles apontavam as pessoas. Eles não amavam o próximo como Jesus estava dizendo que era para amar. Olha só, Jesus disse lá em João, no capítulo 14, no versículo 2. Só a primeira parte, ele fala assim, ó: na casa do meu pai há muitas moradas. Ele está dizendo para nós que lá no céu cabe todo mundo, sabe? Todos nós temos a oportunidade de ir. Não é igual concurso que tem poucas vagas, que são vagas limitadas. Não. A palavra diz para nós que lá tem muitas moradas. Nós temos sim treinamentos, nós temos sim provas, nós podemos sim ser reprovados, mas lá não tem limite de vagas. Todos nós temos a possibilidade e a capacidade de alcançar a salvação. E como que eu sei disso? Porque Jesus morreu na cruz por todos. Não é assim que a Bíblia fala? Ou a Bíblia fala que Jesus morreu pelos homens? Ou morreu pelas mulheres? Ou morreu pelos ricos ou pelos pobres? Ou por aqueles que disputam e se acham melhor do que os outros? Ou por aqueles que têm mais dom ou menos dons? A Bíblia diz isso para nós? Não. A Bíblia diz que Jesus morreu para que todos tivessem a possibilidade, a oportunidade de alcançar a salvação. Então não tem limite de vaga. Então todos nós podemos juntos vencer e morar nas mansões celestiais com o Senhor. Só que nós precisamos o quê? O que a irmã Claudiane falou aqui. Nós precisamos nos unir mais. Nós precisamos ajudar mais. Nós precisamos orar mais uns pelos outros. O povo de Deus tem que ser mais unido. O povo de Deus tem que ajudar uns aos outros. Aquele que ora, que tem o dom de oração, ora por aqueles que não têm o dom de oração. Aquele que louva, louva para aquele que não louva, tenha a oportunidade de ouvir e ser tocado pelo Espírito Santo. Aquele que tem mais conhecimento da palavra, ensine aquele que não tem conhecimento. Porque cada um de nós, Deus deu um dom. Só que Ele não deu o dom para eu usar comigo. Ele me deu um dom para usar com o próximo. E deu o dom ao próximo para que seja usado uns dos outros. Então, o que nós precisamos fazer? Unir os nossos dons para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Para que juntos nós possamos mutuamente crescer e evoluir em graça, em sabedoria. Nós precisamos oferecer o que nós temos de melhor, e o que melhor nós temos é aquilo que o Senhor nos deu, para chegarmos lá. Mas para isso a gente precisa de quê? Se colocar no lugar do outro. Para isso a gente precisa ter empatia. Para isso a gente precisa exercer o amor ao próximo. É tão interessante que quando nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 25, 26 em diante, a palavra diz assim para nós, ó: fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Isso aqui não está dizendo que nós somos iguais a Deus, não, tá? Nós somos seres limitados. Deus não. Deus é soberano. Mas está dizendo que o nosso caráter, a nossa personalidade, tem um pouco de Deus sobre as nossas vidas, do Criador.
Está falando das características mentais e espirituais. Está falando da personalidade do Criador sobre nós. Então, se eu faço algo de ruim com o próximo, eu estou fazendo contra Deus, porque Ele é imagem e semelhança. Da mesma forma, se eu fizer algo bom com o próximo, eu estou fazendo a Deus, porque é a imagem e semelhança do Senhor no quesito características mentais e espirituais. Não que nós somos semelhantes a Deus, mas nós resplandecemos a glória de Deus, porque nós somos criaturas do Criador, né? Então, assim, quando você mata uma pessoa, por exemplo, é um crime contra Deus. Porque aquela vida era do Senhor. Sabe, quando eu e você, quando nós desejamos o mal para o próximo, quando nós falamos mal do próximo, quando nós levantamos falso testemunho contra o próximo, quando nós mentimos, quando nós enganamos, quando nós traímos, quando nós roubamos, quando nós tiramos proveito de situações, tudo isso que eu faço contra o próximo, eu estou fazendo contra Deus. Olha quanto que isso é sério. Porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. No Antigo Testamento, lá nos 10 Mandamentos, Êxodo capítulo 20, a palavra do Senhor nos 10 Mandamentos começa assim: eu sou o Senhor, teu Deus, que vos tirou do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outro Deus estrangeiro, não fareis para ti imagens esculpidas, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem quer que estejam sobre as águas, sobre a terra. Não adorarei, nem prestarei culto soberano, e aí segue. Quando nós chegamos lá no 5, fala assim, ó, presta atenção nisso aqui, filhos. Tu fala filhos, eu não estou falando dos adolescentes, não, estou falando filho. Todos nós aqui somos filhos. Honra teu pai e tua mãe, a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Quando nós honramos os nossos pais, nós estamos honrando a Deus, porque eles são imagem e semelhança do Senhor. E quando nós desonramos os nossos pais, nós estamos pecando contra Deus. Isso é tão sério que ele colocou lá nos 10 mandamentos. Então, quando você, filho, altera sua voz com seu pai, com a sua mãe, você não está pecando contra seu pai e sua mãe só. Você está indo contra Deus. E é bom que nós saibamos disso. Porque Deus, ele é Deus de justiça. Eu estou falando para todos nós que somos filhos. É bom que a gente saiba. Aí, seguindo, ele fala, não matarás. Porque matar o próximo é pecado contra Deus. Não adulterarás. Adulterar contra o próximo, pecado contra Deus. O marido que trai a esposa que trai o marido, não peca só contra o seu cônjuge. Você cometeu um pecado contra Deus. Por quê? É a imagem e semelhança. É a palavra de Deus. A justiça vem do céu. É forte, não é? É Deus. É Deus nos orientando com amor, com exortação. É a palavra de Deus. Não furtarás. Roubar de alguém, roubar do próximo, pecando contra Deus. Não faz. Não darás falso testemunho contra o teu próximo, porque está indo contra Deus. E essa questão aqui do falso testemunho, ela é tão complicada porque a gente vê pessoas mentindo no nome dos outros. A gente vê pessoas inventando que alguém falou aquilo que a pessoa não falou, entendeu? Para ficar bom para si, a gente vê isso. E o pior de tudo é que a gente vê no meio cristão, que é pior ainda, né? Que tem conhecimento. Porque se não tivesse conhecimento, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. A partir do momento que você tem conhecimento. Então, esse falso testemunho aqui, não se preocupe. Coloca na mão de Deus, tá? Deus, ele é Deus de justiça. Ele vê todas as coisas. Tudo aquilo que muitas vezes nós não vemos. O Senhor vê, escuta. E Ele está em todos os lugares onde nós não estamos. A gente fica muito chateado, né? Quando a gente fica sabendo que alguém falou da gente. Eu fico, tá? Eu fico. Eu falo, meu Deus, falou de mim, ainda mentiu.
eu fico triste. Mas aí eu peço perdão, perdoo a pessoa e falo, Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Não cobiçar a casa do teu próximo, não cobiçar a mulher do teu próximo, nem seu servo, suas servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença, porque a igreja está indo contra Deus. Quando a gente cobiça algo dos outros, é o quê? Inveja. Egoísmo. Contrário de altruísmo. Deus está vendo todas as coisas. É difícil, mas nós precisamos nos policiar sobre isso. E se você ama a Deus, você ama seu próximo. Porque ele é a imagem e semelhança do Senhor. E se você ama seu próximo, você ama Deus. É por isso que Jesus ensinou. Amar uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Suportar uns aos outros. Por quê? Porque ninguém é perfeito, só Cristo. Então não adianta, às vezes, a gente ver o erro do outro e não prestar atenção no nosso. Que a gente faz isso, né? Ao invés de ajudar, igual eu falei antes, a gente dá aquela empurradinha para ver se cai logo. A gente tem muito isso, a gente vê muito erro dos outros, mas a gente não consegue enxergar o nosso. É aquilo que está escrito na palavra do Senhor. A gente vê um cisco no olho do irmão, mas não vê a trave sobre os nossos olhos. Você quer ver um exemplo? Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. A gente escuta, a irmã fulana é muito organizada, planeja demais as coisas, gosta das coisas muito certas. Ela é chamada de quê? Chata, não é? A pessoa, quando é muito organizada, gosta dos treinos muito certinho, a gente não chama eles de chato. A gente fala, fulana é chata, fulana é enjoada. Deixa eu falar uma coisa para mim e para você, não é não. Não é a pessoa que é chata, que é enjoada. Às vezes é eu e você que somos desorganizados, que somos desleixados, que fazemos as coisas de qualquer jeito. Aí quando a gente vê uma pessoa fazendo a coisa bem feita, ao invés de reconhecer que nós não estamos fazendo da maneira correta, é mais fácil a gente acusar. Não é assim? Em vez de falar, meu Deus, eu estou muito desorganizada. Não, a gente fala, fulana é chata. Não, é você que é desorganizado. É você que é desleixado. A gente fala, fulano é fofoqueiro. E você que é mentiroso, mentirosa. Assim, a gente gosta de acusar o outro. Fulano é assim. E você? Como que você é? É muito fácil a gente falar sobre as nossas qualidades. Fala uma coisa boa de você. Eu sou isso, sou isso, sou isso, sou isso, sou isso, sou isso. Não cabe nos dedos, acabou os dedos. Agora fala um defeito seu, uma coisa ruim sua. Eu não acho que é defeito, eu sou sincero, eu sou isso. E os defeitos, cadê? Tem. Tem, sabe por quê? Porque é ser humano. Todos nós temos. A gente não pontua os nossos defeitos, porque nós gostamos de ver o outro. E Jesus está falando para nós o quê? Amar o próximo. E Jesus está falando para nós o quê? Se colocar no lugar do próximo. E Jesus está dizendo o quê para nós? Perdoar o próximo. E Jesus está dizendo o quê para nós? Que Ele é o justo juiz. Nós somos colocados aqui para quê? Para a unidade. Para nos ajudar uns aos outros. Às vezes nós falamos, e fulana que é desorganizada, e eu digo que é vaidoso, vaidosa. Vaidosa, que não é no sentido de se arrumar, de se cuidar, não. Vaidoso no sentido de se achar. Vai lá para o sentido do egoísmo. Fulana é muito agitada. É uma correria para lá e para cá. Não, já parou para pensar que às vezes é você que é parada? Já parou para pensar que às vezes é você que é lento, preguiçoso demais? E bota a culpa que o outro é agitado, quando na verdade o defeito é da gente, não é do outro? Já viu isso? Você já passaram por isso, gente? Aí a gente fala assim, a irmã fulana, ela é enxerida. Ela está no meio de tudo, se mete em tudo, graças a Deus. E você que não faz nada ainda reclama. Já parou para pensar nisso? Gente, é sério. Não é assim? Quem não ajuda ainda atrapalha. É desse jeito. E Jesus está falando para nós. Nós vemos defeito demais nos outros, ignoramos os nossos. Não estamos fazendo aquilo que Jesus mandou que nós fizéssemos. Todos nós temos defeito. E todos nós temos virtudes. O que nós precisamos é aprender a enxergar a qualidade no outro, os nossos defeitos.
Nós precisamos enxergar no nosso irmão que ele tem qualidades, que ele tem características boas e tentar ajudar nas falhas. Quando a pessoa aceita, ajuda. Quando não aceita, é o que a palavra diz, jogar pérolas aos porcos. Você tenta ajudar, a pessoa não quer, você larga a mão e deixa Deus tomar conta. Mas nós precisamos nos unir e ajudar uns aos outros. Eu coloquei aqui no final uma reflexão para mim, para você assim, ó. Já parou para pensar que às vezes o que eu e você estamos precisando para exercer o amor ao próximo é aprender a aceitar o outro como ele é, assim como nós queremos que os outros aceitem como nós somos. Que a gente quer que os outros aceitem a gente do jeito que a gente é. Mas a gente não aceita os outros. Nós temos isso. Todos nós temos. Se alguém falar, eu não sinto isso, faça uma autorreflexão sobre si mesma. Sobre si mesmo. Porque nós temos sim. E para finalizar, Levítico capítulo 19, versículo 18. Deus falou assim, ó. Não procure vingança, nem guarde rancor contra alguém do seu povo. Mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Isso é Deus falando. Para a gente não procurar vingança quando alguém fizer algo contra nós. Lembra que eu falei que a palavra trouxe para nós que quando nós fazemos algo de ruim contra o nosso próximo, nós estamos errando contra quem? Então não guarde vingança. Deixa Deus. E também não guarde rancor. Não perca seu tempo guardando rancor. Contra o seu povo. Ele estava falando para Israel, ele estava falando para os hebreus. Mas aqui é para nós, o povo de Deus. Então não procure vingança e nem guarde rancor. Porque o Senhor, ele vê todas as coisas e ele diz, eu sou o Senhor. É fácil? Não. Mas é possível, porque se não fosse, Deus não tinha falado lá no Antigo Testamento, Jesus não tinha confirmado no Novo Testamento e o apóstolo Paulo não tinha escrito nas suas cartas. Quando ele diz, amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o ensinamento que o Senhor trouxe para nós nessa noite, essa reflexão, para que nós venhamos levar para casa e falar com Deus. E falar, Senhor, eu estou com esse comportamento, mas eu quero mudar esse comportamento. Eu quero que o Senhor visite o meu íntimo, o meu profundo, o meu escondido nesse momento. Que o Senhor faça uma transformação em mim. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso exercer o mandamento que o Senhor colocou sobre nós, que é amar o próximo. Eu preciso me colocar no lugar do outro. Eu preciso sentir a dor do outro. Eu preciso entender que muitas vezes a pessoa vai chegar por essa porta da igreja abatida. Eu preciso entender que em algum momento o pastor, a pastora, o obreiro, um membro vai chegar por aquela porta com um semblante decaído. Eu não posso questionar no sentido de vem para a igreja com a cara ruim. Eu não sei o que aconteceu na vida da pessoa. Isso acontece muito dentro de casa com os casais. Às vezes um está em casa e o outro está trabalhando. Chega em casa e não sabe o que está acontecendo. Nós precisamos, antes de julgar, nos colocar no lugar do outro, saber o que o outro está passando, sem precisar passar por aquela situação. Quem aqui já foi no inferno? Ninguém, né? Por que ninguém quer ir para lá? Você não sabe o jeito que é. Você não viveu essa experiência. Não é assim? Eu não preciso passar por a experiência de ir lá no inferno, porque eu não quero ir. Eu não preciso passar pela dor do outro para me saber que é ruim. Eu não preciso passar por aquela dificuldade para me entender que ela está passando por alguma dificuldade. Nós precisamos nos unir, igreja. O despertar do Senhor nessa noite é isso. Satanás, ele planta contendas. Satanás, ele planta discórdias. O povo de Deus foi feito para se unir, para orar um pelo outro. O Senhor está nos despertando, igreja. Quando o Senhor falou comigo essa palavra, eu nem não estava lembrando que eu ia ministrar hoje, na sexta-feira. E o Senhor me deu essa palavra na terça-feira, foi uma coisa tão rápida, né, pastor? Eu sentei do lado e o Senhor foi falando comigo, e eu escrevi, e o Senhor falou, deixa pronto, que você vai levar para a igreja. E eu falei, sim, Senhor.
mas antes falou comigo. Porque quantas vezes eu julgo antes de saber o que a pessoa está passando. E nós não podemos ser assim como igreja. Nós precisamos nos unir, saber que quem pode todas as coisas é o Senhor, quem vê todas as coisas é o Senhor, e o justo juiz é o Senhor. Nós não estamos colocados aqui na terra para julgar. Nós estamos colocados aqui na terra para nos unir em oração e alcançar a salvação. E auxiliar pessoas que precisam, não só hoje, mas todos os dias. Amém? Que essa reflexão venha trabalhar fundo no seu coração e na sua alma, assim como trabalhou na minha. E que o Espírito Santo de Deus possa nos alcançar, não só hoje, mas todos os dias, para que nós sejamos mudados, moldados, transformados, conforme querer a vontade do Senhor. Amém? Antes de encerrar, eu quero dar um outro exemplo aqui rápido, de empatia, de se colocar no lugar do outro, de alegria, né? Nós tivemos aí na semana passada o casamento da irmã Claudiana, né? Glória a Deus. Quantos se alegraram com a vitória da irmã Claudiana? Nós nos alegramos com a vitória dela. Isso é ser um cristão. É vir prestigiar. Nós participamos do sonho dela. Isso é unidade em Cristo. Isso é amor ao próximo. Quando nós oramos por alguém da igreja que está enfermo, pessoa que não está, que também está enfermo, que não é da igreja, isso é unidade cristã. Quando nós nos compadecemos de uma situação que alguém está passando. Amém? Eu quero que a igreja se colocar de pé, nós vamos orar nessa hora. Nós vamos orar nesse momento e vamos chamar a presença do Espírito Santo de Deus. E nós vamos pedir ao Senhor que Ele venha tirar do nosso coração todo egoísmo, que Ele venha colocar sobre nós, nos despertar no amor ao próximo, que o Senhor venha repreender das nossas vidas tudo aquilo que tenta nos afastar do Senhor. Que o Senhor venha nos aproximar um do outro, que nós sejamos mais unidos em oração, em adoração, em exaltação, porque tudo é honra e glória do Senhor Jesus. E nós precisamos ter ciência que lá no céu não tem limite de vagas, não é concurso. Então nós podemos ajudar uns aos outros, para que todos vamos para o céu no nome de Jesus, amém? Eu vou iniciar a oração e depois eu vou chamar os obreiros aqui na frente. E nós vamos orar pelas pessoas que vocês sentirem no coração. Aproximar dessas pessoas e orar no nome de Jesus Cristo. Nós vamos exercer aquilo que o Senhor falou conosco essa noite. Nós vamos exercer o amor ao próximo. Aquele que ore, ore por aqueles que não oram. Vamos orar por aqueles que necessitam. Vamos orar por aqueles que precisam da nossa oração, que precisam de uma libertação em qualquer área. Porque todos nós gostamos de receber, mas nós precisamos doar. Em nome de Jesus, amém? Soberano Deus e eterno Pai. Deus querido e amado, Santo de Israel, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor falou conosco. Nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor nos confrontou com a tua palavra. Nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor despertou em nós, Espírito Santo de Deus, a vontade, o conhecimento, a sabedoria e o desejo da parte do Senhor de amar o próximo como a nós mesmos. Senhor, nós sabemos que é difícil, mas nós queremos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor direcione nossos passos, que o Senhor venha repreender e cancelar tudo aquilo, meu Deus, que impede que nós façamos a vontade do Senhor. Espírito Santo de Deus, vai tocando no coração de cada um dos teus servos. Meu Deus, vai despertando em nós amor pelo próximo, compaixão pelo próximo. Que nós venhamos cuidar do outro, meu Deus, assim como o Senhor tem cuidado de nós. Soberano Senhor de todos os exércitos, que o Senhor venha ter compaixão, meu Deus, perdoar nossos erros, nossos pecados, as nossas falhas. Que a mão poderosa do Senhor nos alcance todos os dias. Pai, perdoa, Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que nós fizemos que desagradou ao Senhor, palavras que nós falamos, atitudes que nós tivemos, comportamentos que desagradaram ao Senhor, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nessa hora. Pai, nós clamamos ao Senhor uma providência do céu. Meu Deus, vai visitando pessoas que estão nesse momento dominadas, Senhor Jesus, por poderes das trevas. E nós estamos aqui com unidade, fazendo aquilo que o Senhor determina nas nossas vidas, orando pelo próximo. Soberano, nós apresentamos a vida daqueles que estão enfraquecidos na fé e chamamos a Tua presença, Senhor, para que o Senhor faça um mover sobrenatural sobre a vida dos Teus. Pai, no nome de Jesus Cristo, vai tendo misericórdia.
Nós chamamos a Tua presença, não só hoje, mas todos os dias, Pai. Visita nossos lares, visita nossos familiares. Nos ajude, Senhor, a exercer o amor ao próximo. Pai, que nós venhamos suportar uns aos outros, orar uns aos outros, alegrar com a alegria do outro, meu Deus, sentir a dor do outro, meu Deus, ajudar como nós gostaríamos de ser ajudados. Espírito Santo de Deus, que nós aceitemos o próximo como nós queremos ser aceitos. Pai, no nome de Jesus, nós chamamos o Senhor e nós pedimos o Teu socorro. Pai, pelo poder do Teu santo nome, alcança aqueles, Pai, que não puderam estar aqui nessa noite. Nós oramos e apresentamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.